Seja muito bem-vindo ao podcast da Montreal Business. Esse é um espaço que a gente abre para falar de mercado imobiliário, falar de negócios, falar de network, falar de mindset. E eu estou aqui comigo, né? Tá aqui com a gente no primeiro episódio. A gente trouxe uma pessoa que é prata da casa, joia da casa. Criada na base. Criada na base, exato. É uma pessoa que está aí com a gente há 1 ano e meio, aproximadamente, mas tem aí mais de 11 anos no mercado imobiliário, atuando em diversos segmentos, né? Ô Marcos, é um prazer estar aqui contigo, prazer começar esse projeto com você, seja bem-vindo. Obrigado, vamos trocar conversa. Acho que a ideia é a gente falar de uma forma muito do que acontece no dia a dia, dos desafios, dos insights que a gente tem para conseguir bons resultados, e é isso. Eu até quando a gente teve a ideia do podcast, era justamente por isso, acho que a gente tem bastante conteúdo, conhece muita gente que tem para agregar, principalmente para corretores que desejam entrar no mercado e até mesmo para os clientes, né? Então é nosso desejo trazer outros convidados aqui, pessoas de crédito imobiliário e outros segmentos. E aí eu quis começar contigo aqui. O Marcos, ele é o líder, atual líder, né, do ranking de vendas da Montreal 2025. 1 aninho depois, né, já conseguiu esse resultado. E eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, se apresentasse, falasse um pouquinho quem que é o Marcos Vinícius. Bom, eu estou no mercado desde quando eu fiz 18 anos, mais ou menos. Eu comecei no mercado imobiliário como mensageiro. Então, eu trabalhei numa grande incorporadora, entregando carta para os funcionários da empresa. E ali eu tive o primeiro contato com o mercado imobiliário. Quem que era essa consultora? Era na época a Brookfield. Ah, legal. Brookfield Que hoje é Tegra, né? Que hoje virou a Tegra. Legal. Que é um grupo super forte de vários setores. Eles têm energia eólica, saneamento básico. Eles fazem administração de rodovias, por exemplo, a Arteris, que é uma empresa que faz a administração da Raposo, por exemplo, é da Brookfield. Então, foi uma escola para mim ali. E aí eu comecei entregando carta para os funcionários. Era o antigo Office Boy. Office Boy interno, né? Que hoje acabou, né? Hoje Acho que ainda tem lá, conheço o pessoal de lá, ainda tem os mensageiros internos. Como o escritório é muito grande, aí tipo assim, recebe contratos de financiamento, foi aí que eu tive o primeiro contato com contratos de financiamento, contratos de compra e venda, que às vezes o cliente mandava por Sedex, às vezes eu precisava despachar esses contratos. Tive meus primeiros contatos com corretores ali, com ações comerciais, com mala direta, por exemplo, através desse trabalho. Foi ali que eu fui introduzido no mercado imobiliário. Comecei a entender o que estava acontecendo, porque até então eu nunca tive contato com isso, né? E fui indo, cara. Eu fiquei 5 anos Mas antes disso, né? Porque o mercado imobiliário, a gente fala que a gente tem que ter um mindset muito forte, né? Tem que ter eu acredito muito que o corretor, para ele se dar bem na área, ele tem que ter uma visão, né? Que ele pode ser bem sucedido, que ele pode ser tão, eu vou falar até de grana, ele pode ser tão bem sucedido quanto o cliente, o comprador. Sim. E aí você, como foi antes disso, né? Você veio de uma infância, como foi tua infância? Sim. Veio de uma família estruturada, como foi isso? Na verdade não, eu vim de uma família, eu fui filho único durante 11 anos. Minha irmã nasceu, eu já tinha 11 anos. Eu fui criado só pela minha mãe e pela minha tia, na periferia de São Paulo, lá no bairro da extrema da Zona Sul, que é o Grajaú. E eu nunca tive acesso à escola particular. Eu estudei uma vez numa escola particular, que foi no Colégio Adventista, que eu sempre fui criado na Igreja Adventista também. E eu estudei uma vez na 4ª série que minha mãe conseguiu uma bolsa, só. Desde então, eu sempre estudei em escola pública, minha mãe é empregada doméstica. Então, assim, eu tive uma infância, de fato, muito humilde, muito humilde. E eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu comecei a trabalhar minha mãe viu um anúncio na farmácia, um cartaz, falando assim, contrata-se office boy. E colocou o telefone. Aí minha mãe me passou. Só que só podia com 13 anos. Ela assim, jovens a partir de 13 anos, 13 ou 14 anos. E eu tinha 12 anos nessa época. Hoje nem pode mais, né, trabalhar com cidade. Hoje só jovem aprendiz, né? Jovem aprendiz acho que a partir de 14. E aí eu falei assim, puta, vou lá. Aí liguei pro cara e falei, tudo bem, eu tenho 13 anos. E eu tenho 14 anos, que acho que era com 14 anos. Eu tenho 14 anos, eu tinha 13. Eu tinha 1 ano a menos. Eu tenho 14 anos e quero trabalhar. Aí ele falou assim, beleza, cara. Aí ele era um protético, então ele fazia prótese dentária. Ele fazia prótese móvel, aquelas de dente mesmo, sabe? Sei. E aí eu comecei a trabalhar com o cara, com 13 anos de idade, eu me intimidade, comecei a trabalhar. Então desde essa época dessa idade eu nunca mais pedi dinheiro pra minha mãe.
desde essa idade. Eu sempre interiorizei dentro de mim que eu não teria ajuda da minha mãe, não porque ela não pudesse. Mesmo sendo criado na periferia, mesmo, né, com toda a dificuldade, que muita gente acaba usando isso como desculpa, né? Que... muita gente acaba indo muito pelos amigos, para um caminho de criminalidade. Tem muito amigo meu que foi preso, que tá preso, que morreu. E eu nunca nem passei perto disso, apesar de estar ali na escola pública, em contato, vendo isso no ambiente, né, que isso acontecia. Tá no ambiente, eu nunca me interessei. Então comecei a trabalhar desde cedo. Eu fiquei 3 anos trabalhando com ele, direto. Eu estudava de manhã na escola, voltava para casa na hora do almoço, almoçava e ia trabalhar. E eu ganhava R$270 por mês, eu lembro até hoje. E eu pegava as próteses, pegava o busão e ia entregar nos destinos que ele me falava. Então, ó, Vinícius, hoje você vai lá em... Eu já cheguei lá da Zona Sul, lá no Grajaú, eu ia tipo em Cajamar, que é outro município de ônibus, entendeu? Eu ia de ônibus, pegava o ônibus. Então foi nessa época que eu comecei a me virar na rua, no sentido de conhecer os lugares de São Paulo. Eu andava muito pelo Brooklyn ali nessa época, andava nas ruas do Brooklyn, achava tudo muito distante da minha realidade ali, né? E hoje é um bairro que eu trabalho, né? Então, ontem mesmo eu tava no Brooklyn lembrando disso. Eu tava lá ontem atendendo, falei, caraca, com 13 anos eu vi aqui, ficava olhando essas Quantos lojas. anos depois? Hoje eu tô com 27, então 10, 14 anos, 15 anos depois. 13, 14 anos depois, né? É mais ou menos isso. Andando nos mesmos bairros que eu andava quando eu comecei a trabalhar. Eu vi uma loja da Eric e achava que era loja de rico. Da Eric com as camisas brancas. Falei, olha, rico só usa branco, já reparou? A gente criou um padrão, né? A gente criou uma... Como que eu vou falar, explicar? A gente tem uma... Qual que é a palavra? É uma crença, né? A gente tem uma crença e aquela crença limita a gente, né? Total. É porque a gente não tem acesso, né? Tipo assim, era outra realidade. Eu não tinha a realidade de uma classe média, por exemplo, que hoje é uma coisa tão, assim, que mais acessível pra mim, né? Tipo, pô, ter um carro. Minha mãe nunca teve um carro. Eu nunca tive um videogame, entendeu? Porque não é porque minha mãe não queria me dar. Minha mãe dava tudo que ela podia, mas não tinha condição. Tipo, e pra mim tava tudo bem também. Não vou vestir aquela negócio, nossa, eu não tive bicicleta, não tive videogame. Mas é porque pra mim não era muito distante aquilo ainda, entendeu? Então eu nunca tive um Play 2, eu ia na casa dos meus amigos jogar videogame. Eu fui comprar videogame depois que eu casei, porque eu falei, pô, eu quero um videogame agora chegou a hora agora eu posso. Comprei o PlayStation 3, que putz. Então, quando você... E como você mora na periferia de São Paulo, e aí você vai um pouco mais pro centro, tudo é coisa de rico, entendeu? Tudo é coisa de rico. Tipo assim, um cara com carro é um rico, o cara que mora num apartamento é rico. Então você não tem essa noção da riqueza, tudo é muito, porque você não teve acesso a nada. Você não tem nada, então a partir do momento que você não tem nada, né, tudo é inacessível, né? É inacessível, é distante. É muito louco isso. E aí, voltando, né, como foi a tua história ali? Você trabalhou como office boy, né? Trabalhei 3 anos lá. Depois você já entrou direto ali na Brooklyn? Não, aí eu tinha uma meta na minha cabeça. Por quê? Com 16 anos, naquela época, eu podia virar jovem aprendiz, tinha os programas de jovem aprendiz, então tinha o CIEE, tinha a ASAN na época que eu lembro, tinha Senac, ETEC, que você passava em curso profissionalizante só com 16 anos. E eu tinha uma meta, eu vou trabalhar até os 16 anos, depois eu vou sair e vou fazer um trabalho decente. Porque querendo ou não, ali era legal, mas não tinha pra onde crescer, eu era office boy, entendeu? O cara tinha uma empresa super pequena, ele até tentou me ensinar a fazer polimento de prótese, até quis aprender, mas eu tinha essa meta de sair. Quando eu fiz 16 anos, tanto que ele estranhou porque ele falou, agora você tá fazendo 16? Eu achei que você já fez 16 um ano atrás. Porque eu entrei falando que tinha um ano a mais. Eu pedi pra sair. E comecei, eu sem procurar outras coisas antes. Eu falei assim, eu vou sair e eu vou achar outro emprego. Ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. 16 anos, porra, se eu vou ficar aqui até... 16 anos eu saí e achei um emprego de estagiário numa empresa de crédito consignado. Eu vendia crédito consignado, era telemarketing. Ali começou o teu contato com crédito. Foi o primeiro contato que eu tive com crédito. Também não entendia direito também, né? Na amplitude do negócio. Tipo, vou trabalhar naquela empresa, não entendia o ecossistema do negócio. E fui trabalhar ali, fiquei 2 meses, cara. E aí a gente tinha uma meta, eu lembro até hoje, de 40 mil reais de fazer empréstimo. Tinha que fazer um empréstimo de 40 mil reais, era uma meta inatingível. Era uma meta do mês. Tipo assim, mas ninguém nunca tinha batido aquela meta. Era uma empresa nova também, chamava Bahia Cred, nem sei se existe hoje, lá no centro de São Paulo. E aí tinha essa meta de 40 mil, e o pessoal batia 15, 20 mil de empréstimo, que era só para aposentado ou pensionista, né? E eu fui o primeiro cara da empresa a bater a meta. Eu bati 40 mil reais no segundo mês de empresa. Bati 40 mil reais, fiquei rico, né? Ganhei
Ganhou quanto? R$2.000, eu lembro até. Mas para quem ganhava 300 R$300, ganhar 2.000. São quase 10 vezes o salário, né? Exatamente. Ganhei R$2.000, aí eu lembro que eu peguei esse dinheiro e fui na Galeria do Rock e comprei um tênis de 500, uma camisa de 500, já foi 1.000, entendeu? O resto eu fiquei. E ali eu fiquei 2 meses, só que eu me sentia mal com aquele tipo de venda, porque você vendia para aposentado. É um negócio meio foda, assim, né? Porque, cara, você pensa aí, eu percebia que os aposentados, os velhinhos, eles pegavam dinheiro sem a família saber. E quando a família atendia o telefone, eu ficava, para de ligar pro meu pai. Então eu ficava me sentindo culpado de fazer aquilo. E aí eu quis sair também. E aí eu consegui um emprego de jovem aprendiz numa empresa de material médico hospitalar, trabalhei na logística 1 ano lá e tal. E foi isso, aí eu saí, fiquei nessa empresa mais 2 anos, só que depois o contrato não renovou, porque não tinha vaga, era um momento de crise, era 2015, se eu não me engano, o Brasil estava super mal, 2014, 2015. E aí eu fiquei 1 ano desempregado, que era a época do exército, que eu fiz 18 anos. E aí foi quando eu entrei, aí depois de 1 ano desempregado por conta de exército e tudo mais, eu entrei uma indicação de um amigo para uma empresa terceirizada, eu entrei na Brookfield, que era uma empresa terceirizada que estava pegando a conta da Brookfield para cuidar da expedição, da limpeza. E era a primeira vez que eles iam ter esse tipo de serviço, que eles só faziam limpeza e segurança. Era uma empresa disso. Lá da Zona Sul, essa empresa. Eu entrei na Brookfield e eu fiquei 1 ano como terceirizado, ganhava tipo R$1.000 por mês. Fazia o quê? O office boy interno. Mesma coisa. Isso, só que eu fazia internamente, tinha mais contato com o escritório, foi ali que eu tive que ter mais contato com isso. Eu já tinha tido essa experiência antes, né, nessas outras empresas, mas ali eu comecei a ter contato lá, eu falava muito entregava coisa pro diretor da empresa, pro presidente. Pro presidente não, que eu entregava pra secretária dele. Você acha que o ambiente ali começou a moldar quem você é hoje? Sim. Foi ali que talvez... Sim, que eu comecei a entender como as coisas funcionavam, esse jogo corporativo, eu conversava muito com as pessoas, os caras usavam a expedição para ir matar a hora no escritório. Entendeu? Tipo assim... Inclusive eu conheci o meu cunhado assim, porque ele ia matar a hora lá, ia tomar café e ficava trocando ideia com a gente. Se ele estiver assistindo, ele vai ficar bravo, hein? É verdade, pô. Ele ficava conversando com a gente, entendeu? Enquanto ele não queria voltar pro trabalho. Aí eu comecei a conhecer os caras assim. Então eu comecei a ter contato com todo mundo da empresa, de várias áreas diferentes. Engenharia, financeiro, vendedor, comercial. E aí aí abri uma vaga interna, eu conheci o Renatinho, que ele era analista sênior do Repasse, que é a área que faz o financiamento dos clientes da construtora. E aí ele gostou de mim, assim, e aí teve um dia que ele falou assim, cara, vou abrir uma vaga, você não quer se candidatar? Eu falei, claro, com certeza, tipo assim, para trabalhar de fato sem ser terceirizado, como funcionário já na área comercial? Na área financeira, na área do repasse, tá. Na área do repasse. O que era o meu trabalho, a vaga? Durante a obra, foi aí que eu comecei a entender de mercado imobiliário, né? Durante a obra, a construtora faz alguns pontos de contato com o cliente. Então, para falar, a obra falta 1 ano para ficar pronta, a obra falta 2 anos. E o financeiro entra 1 ano antes. Qual era o meu papel? Eu ligava para o cliente para oferecer uma antecipação de recurso para ele. Falava assim, pô, você não quer antecipar, amortizar o seu financiamento? Se você amortizar o seu financiamento, eu consigo te dar 7% de desconto. 6% de desconto. Antecipação de recebíveis, né? Antecipação de recebíveis. Eu não estava dando nenhum desconto para ele, eu estava trazendo valor a presente. Exato. E aí o meu papel era esse. Gerar caixa para a companhia. Gera caixa, exatamente, porque é um momento de obra difícil, porque a venda não acontece muito nesse momento de obra, faltando 1 ano, 2 anos, não tem nada. Geralmente não tem estrutura, não tem decorado, não tem nada, né? Exato, então... Naquela época ainda tinha muita segurança também, né? Da construtora quebrar, a lei protegia menos ainda, né? O comprador, né? Eu lembro naquela época que o cara entrava com distrato, na verdade não tinha regulamentação. Exato. Então estavam os dois lados sem segurança nenhuma, tanto a construtora quanto o cliente. Então quanto mais a construtora recebia, melhor para finalizar a obra. Tinha muito problema de obra atrasada nessa época da empresa, enfim. Foi um desafio porque eu peguei muito problema, porque eu ligava para muito cliente que a obra estava atrasada há 3 anos. E aí o cara falava, cara, você tem cara de pau de me ligar aqui. O negócio tá atrasado, você quer antecipar. Ainda tá pedindo pra me antecipar. E conseguia, e nessa época eu já comecei a receber comissão, então tudo começou a aprender a quebrar a objeção ali. Comecei a aprender isso, explicar, pô, mas foi um investimento, enfim, os caras me ensinaram o discurso. Às vezes eu falava aquele discurso mesmo sem entender todo. Mas quebra de objeção. Exato, exato. E ia fazendo aquele trabalho. Esse foi o meu primeiro emprego lá. Eu já recebia comissão essa época. Então foi ali que comecei a ter esse primeiro contato com o mercado imobiliário e resumindo, fiquei lá durante 5 anos. Legal. Foi isso. E aí depois, enfim,
Não sei se você quer que eu fale agora. Não, vamos chegar lá. Eu vou embora, né? Vamos lá. E assim, deixa eu te perguntar, o que eu lembro no bate-papo que a gente teve, né? Foi no nosso antigo escritório. A gente estava não lembro se antes daquilo já tinha tido alguma conversa minha com você para a gente... para te convidar para vir para Montreal. A gente já trabalhava juntos como parceiros, né? E você era nosso parceiro de crédito imobiliário. Como foi essa virada de chave ali? Que momento você decidiu, né, deixar ali o crédito imobiliário e assumir vir para a corretagem? Eu falo que vim para o outro lado do balcão, né? Eu não sei em qual foi o momento que tive essa virada de chave, não sei. Mas eu já estava incomodado porque eu queria ganhar mais. Então eu não também onde eu estava, apesar de eu ter perspectivas de crescimento da empresa que eu estava, eu já era coordenador comercial, tinha a promessa de virar sócio da empresa, mas ia ser aquilo, entendeu? Mesmo que eu virasse sócio da empresa de alguma forma, eu ia fazer aquilo. Então eu sabia que seria muito difícil ganhar mais do que eu estava ganhando ali. E eu ganhava bem assim. E aí eu comecei, porra, o que eu quero fazer? E eu lembro que eu te liguei. Eu não lembro se a gente teve algum bate-papo. Eu lembro do bate-papo do café que a gente tava, né? Eu tava com... Aquele café foi o que eu vim. Porque eu te liguei antes. Eu falei assim, cara, e aí e tal? Tipo assim, porque eu via muito o Instagram da Montreal. Então eu via as meninas lá, tipo, batendo 20 milhões. Eu lembro muito dessa época que a Sandra bateu 20 milhões. Que a Jana bateu 20 milhões de vendas no ano. E eu ficava fazendo conta, né? Falei, putz, tá ganhando mais que eu. E será que eu me daria bem? Foi aí que eu comecei. Eu te liguei, perguntei como que tá, como é que é, comecei a sondar. E teve um momento que eu fui e falei, cara, eu que pedi. Eu lembro que eu que pedi. Eu falei, puta, cara, que você não quer? Se eu fosse aí, você não daria certo, não? Aí você falou, pô, vem tomar um café e tal. Acabou que aquele café, né? Eu lembro que quando você chegou no café, a gente tava falando justamente dos números ali da Sandra e da Janaína. Elas tinham acabado de bater 20 milhões. E aí as meninas já me ajudaram bastante ali na entrevista, por mais que ele já tinha decidido, né? Sim. As meninas me ajudaram bastante ali de falar do mercado para eles, quanto que não é só sobre grana, né? Você acabou de falar, você tinha uma promessa ali de ser sócio, mas eu lembro que elas bateram 20 milhões e até brincava muito com elas que eu sentia que elas não estavam mais sofrendo para trabalhar, que o trabalho parece um negócio tão sofrível na cabeça das pessoas, né? Sim. E a gente estava num momento ali que elas tinham prazer de ir para o escritório. E ainda ganhando dinheiro, conseguindo ganhar dinheiro. Que acho que é até um pouquinho do que você falou daquela empresa que você trabalhou ali de vendendo consignado. Eu acho que não pode ser só grana, né? Tem que ser grana e propósito também. Tem. E naquele momento, tanto a Janaína como a Sandra, elas estavam colhendo os frutos ali de um resultado que elas estavam fazendo e um trabalho com muito propósito por trás. Sim. E aí me ajudaram a te convencer. Foi isso. Era mais aquele assim, eu nunca tive medo eu fiz alguns movimentos na minha vida de mudar de emprego, né, de pedir demissão. Eu nunca fui demitido na minha vida, nunca passei por um processo de demissão, mesmo no momento da crise no mercado imobiliário. Eu lembro que a construtora, ela demitiu o departamento inteiro. E só eu e uma outra menina não fomos demitidos e eles arrumaram outra área pra gente ir, porque eles estavam fechando o departamento. Só que eles viam tanto potencial na gente que eles colocaram a gente em outra área. E aí eu fui fui fazer cobrança, lá internamente mesmo. Então eu nunca tive essa experiência de ser demitido, mas eu já tive experiência algumas vezes de pedir demissão. As empresas não demitem ninguém bom. Exato. Só se elas quebrarem e fecharem as portas. Exato. Mas Exato. Por mais que as empresas passem por alguma crise, né? Eu já estou há 9 anos como empresário. E, cara, pessoa boa, você acha um jeito de remanejar ela, né? Sim. Porque a qualidade não é técnica, é a qualidade... Isso no nosso mercado, né? Que não é, apesar de ser técnico, você usa muito mais habilidades sociais do que técnicas, por exemplo. O técnico você aprende, né? O técnico você aprende, é diferente de uma profissão mais especializada. Por exemplo, o cara é especializado em fazer isso aqui, entendeu? Aí o cara acaba sofrendo com as crises. Agora a nossa, cara, saber se relacionar bem com as pessoas já começou a ser 50%. Você vende crédito. Eu falo que o vendedor, ele vende tudo, né? Você vende crédito imobiliário, vai vender imóvel, mas continua lá, você teve uma performance boa, tanto que foi convidado para ser sócio. Sim. Aqui você está tendo uma performance boa, então você consegue, né, mudar só o produto que você vende e a performance continua. Você acompanha. Sim, foi isso. Acho que você já respondeu a pergunta, mas por quê? Por que a Montreal? Eu imagino que ali você tinha contato com várias outras imobiliárias, né? Tinha. O que te chamou a atenção da Montreal? Por que você escolheu a Montreal para começar a sua carreira? Sim, boa pergunta. Eu tinha contato com várias imobiliárias. Eu trabalhava como correspondente bancário de crédito imobiliário e meu papel era
trazer imobiliárias para minha carteira para que elas me indicassem os clientes dela e eu fizesse financiamento e fosse remunerado em cima daquilo. Então eu conhecia muitas imobiliárias. Eu cheguei a produzir uma época mais de 15, 20 milhões por mês de crédito imobiliário, né? Isso oriundo de construtora imobiliária. E a Montreal, eu sempre tive uma visão da Montreal, que eu acho que é o que é a Montreal, de uma empresa muito organizada e muito séria. Diferente da maioria das imobiliárias menores do mercado. Então era uma empresa que eu via que tinha um pós-venda, que tinha advogado, que o dono estava sempre dentro de tudo que estava acontecendo e que os corretores eram muito honestos, eram corretores profissionais, não eram aqueles corretores que às vezes me ligavam para indicar um cliente para fazer financiamento e o cara não sabia o que era uma matrícula. Os corretores aqui sempre tiveram, mesmo aqueles que não tinham conhecimento profundo sobre o processo de financiamento, eles tinham noção. Sabem o básico necessário para poder orientar um cliente. Exato. Então, a Montreal sempre me pareceu com uma imagem muito profissional, muito séria. E sempre... E aí é a questão do posicionamento, né? Então, eu sempre tive essa visão da Montreal. Então, acho que esse foi a escolha que eu fiz, assim, da Montreal por isso. Ele sempre me passou muita segurança para uma empresa boa de se trabalhar. Acho que foi isso. Legal, bacana. Eu não vou lembrar, né? Mas como foi a sua primeira venda? Eu lembro. Conta um pouco do desafio. Foi muito assim, tranquilo. Você, até antes da venda, falando um pouquinho antes da venda, eu falo Sim. que a gente está fazendo aqui um podcast que ele é para clientes, mas também para corretores de imóveis, né? Futuros corretores e tudo mais. Teve algum momento antes da primeira venda que você pensou em desistir? Eu não cheguei a pensar em desistir, mas assim, eu tinha uma condição de vida, eu já tinha uma estrutura de vida, eu já tinha meu apartamento, eu já tinha minha filha, eu já pagava a escola da minha filha, eu já pagava boletos, né? Quando eu entrei pra corretagem. Eu lembro, me permite te cortar, mas eu lembro quando eu te entrevistei, a gente falou de dinheiro, né? Falou de salário, e eu fiz uma loucura, paguei um salário para esse cara que... Garantiu um fixo, né? Ele garantiu uns meses de fixo, uns 3 meses de fixo. Onde eu quero chegar é que você já ganhava bem. Sim. E assim, me admirou ele trocar, né? Eu não vou falar quanto que ele ganhava na época aqui, acho que não vem... Mas era alguns... Era um bom salário. Era um salário acima hoje do mercado tradicional. Sim. E aí ele topou esse desafio, então... Foi. E foi meio loucura, porque eu não pensei muito. Eu senti, eu fiquei confiante de vir, eu acreditei que eu poderia fazer e eu vim. Então, mas assim, depois que eu vim, e aí você começa a enxergar a realidade, tipo assim, que não é fácil, vender imóvel não é uma coisa fácil, né? Por mais que hoje eu tenha um resultado bom, não é fácil ainda. Não é fácil. O negócio tem que ter muito trabalho, muita dedicação, e você conta com um pouco de sorte às vezes também, né? Então, teve momentos que eu lembro até hoje, assim, que eu chorei. E não era um sentimento de arrependimento, mas talvez um pouco de sentimento de medo. De tipo assim, se não der certo esse negócio... Tipo assim, era mais um sentimento de tipo... Porque eu sabia que eu poderia voltar pra onde eu tinha vindo. De onde eu tinha vindo. Eu sabia disso, eu saí com as portas abertas. Então eu tinha essa segurança. Mas eu não me apegava nisso, entendeu? Porque eu não queria que desse errado. E você não ia querer voltar, porque a volta gera um sentimento de... Frustração, fracasso. Exato. Fracasso total. E eu não queria, mas aí no começo foi isso, assim, sabe? Porque... saí totalmente da minha zona de conforto. Eu dominava crédito imobiliário, eu tinha relacionamento com os bancos, tinha os meus clientes de carteira já há 3, 4 anos. Então, eu dominava, eu tava na zona de conforto total. Você abriu mão de tudo Abri mão de tudo, Começou de toda do a minha zero. carteira, de toda a minha carteira. E a primeira venda? Conta a história pra gente. Não, foi tranquilo. Eu tava em um atendimento no sábado, eu fiz a minha primeira venda em 30 dias que eu entrei aqui. Eu lembro. Então, eu tava num atendimento. Quando eu saí, o Gui me ligou. Ele falou, Vini, entrou um lead seu, como você tava em atendimento, eu atendi. Mas vai lá atender que a cliente é boa. E ele nem falou assim, é parceria, é 50. Ele foi super... Isso representa um pouquinho o que a gente... Da empresa. Exato. Como é a empresa, a parceria. Assim, hoje a cultura da empresa é uma cultura de fato de parceria. E quem vem aqui para dentro e acaba não entrando nessa cultura, não fica, né? Acaba não ficando porque... Porque o mercado imobiliário é muito individualista, né? Uhum. Eu entendo um pouco, mas é uma besteira isso, porque só perde negócio quando você assim, individualista, só pensa no dinheiro. Porque se fosse outro corretor, provavelmente teria falado assim, eu atendi aqui já o seu cliente, então vende lá, se você vender a gente faz um 50. Ou eu vou atender. Ou eu vou atender e depois eu vou atender e a gente faz 50. Às vezes ele não ia conseguir vender, não por capacidade, às vezes. Nunca ia conectar. Então foi isso. E aí eu fui atender no sábado mesmo, acho que foi no mesmo sábado que eu fui atender.
Foi no mesmo sábado, eu lembro. Foi um sábado Foi. que você teve acho que 2 ou 3 atendimentos. E aí ele marcou e falou, vai. Foi. E aí eu fui atender, eu lembro do projeto, foi lá no Campo Belo, inclusive. Aí eu olhei 2 projetos com o cliente. Eu olhei um prédio e olhei o outro. O segundo ele gostou muito e já quis voltar no domingo. E aí a gente fechou a venda no domingo, era um casal jovem, foi um prédio ali na rua Rita Joana chamado Practical Life, eu lembro até hoje. E, pô, fiquei super feliz, Acho que eu lembro. Como que era o nome do casal? Era a Vitória e a Vitória, eu lembro desse casal. Era, um casal, ele era do interior, então eles queriam um lugar que encaixou perfeito o projeto para eles. Até ontem eu fui lá nesse projeto, inclusive. E vamos falar voltar um pouquinho ao foco na empresa, né? Depois eu ainda tenho bastante curiosidade, quero perguntar bastante coisa sobre você. Mas onde você acha que a Montreal, né, agrega para você, agregou para você, para o teu resultado? Assim, Sim. quais? Eu acho que foi uma soma de fatores, porque é uma empresa estruturada, então é uma empresa séria no sentido de tem uma metodologia. Qual que era a metodologia da Montreal? Eu capto clientes através do meu canal de captação de clientes, que é o portal, e eu tenho um processo de fazer. Então, pô, tem que atender o cliente, tem que mostrar tudo. Eu já peguei tudo muito pronto, né? Eu reconheço muito isso. Eu peguei tudo muito pronto. Então, eu cheguei para trabalhar numa região com pessoas que super me acolheram, que já tinham muito bem definido o nicho de atuação deles. Então, nós trabalhamos com imóveis de alto padrão. A receita do bolo estava pronta, Tava né? pronta. E A aí, receita do bolo claro, tava né? pronta. Você põe teus incrementos, né? Sim, mas eu aprendi o que tinha que fazer, entendeu? Não era uma empresa perdida que não sabia se vendia estúdio, se vendia casa, se eu alugava. quando comecei foi assim, o cara me deu um crachá e falou, vai lá, você vai começar amanhã, é tal prédio e se Sério? vira. Foi assim. Então eu já peguei um caminho mais pavimentado. Era as empresas tradicionais, né? Que até hoje existe, né? O gerente contrata, não tem custo algum, porque não paga salário. E aí dá o crachá pro cara e fala, só que de 10 que ele contrata, 2 sobrevive e tá no lucro. Nossa, muita loucura isso, né? Mas aí continua, te cortei, acabei te cortando. Não, acho que foi isso, né? Do que Você tava falando da metodologia ali, né? Isso, então já tinha um nicho, já tinha, tipo assim, putz, nós vendemos imóveis no Brooklyn, no Campo Belo, tinha alguns outros bairros mais abertos também, e a partir de R$1 milhão. Já tinha um nicho definido, então eram apartamentos nos bairros definidos, o tipo de imóvel, apartamentos, não fazemos locação, não fazemos venda de casas, por exemplo. Claro, se acontecer a gente vai fazer, mas não é o nicho que eu vou trabalhar. Então, a Montreal, eu acho que o principal ponto foi esse. E também as pessoas experientes que estavam ao meu redor ali, que me acolheram, me ensinaram, tiveram a disposição de me ensinar sem cobrar nada e sem que eu devesse nada. Foi, de fato, um compartilhamento de conhecimento mesmo, e que, pelo que eu vejo, é a única imobiliária que eu trabalhei, mas que o mercado não é o normal. Não é normal um corretor chegar para outro e ficar ensinando o que ele tem que fazer, como atender um cliente, e às vezes numa ligação ou no momento que eu estou procurando um imóvel para o cliente, ele vir e falar, indica esse imóvel aqui, um colega. Não é normal, infelizmente, não é natural. Então, nesses pontos, a imobiliária foi, sem dúvida, a base para eu conseguir bons resultados. Legal. A gente tem bastante treinamento, né? Hoje até menos do que eu acho que deveria ter. Sim. Né? Mas assim, você acha que você pegou vários treinamentos Sim. nossos, você acha que isso é importante? Importante. Eu lembro muito de um treinamento de foto, que eu não sabia tirar foto do apartamento. Eu aprendi no treinamento que a gente foi com o Vini num decorado e ele ensinou os pontos que até hoje eu uso, onde apoiar o celular para tirar uma boa foto, quais paredes pegar para tirar uma boa foto. Não sou o melhor de fotos, mas já sei tirar fotos boas, assim. Então, segue um padrão, né? Sim, seguimos um padrão de foto. Esse foi o primeiro treinamento que eu lembro que eu fiz, que foi muito importante para mim. Depois tiveram outros treinamentos, até de apresentação de projetos, muitos de atendimento ao cliente. Por exemplo, a gente foi num prédio, eu lembro que você ensinou a gente como fazer a visita com o cliente, o que mostrar, quais prédios mostrar primeiro, quais deixar para depois, toda estratégia e técnicas de venda que eu aprendi aqui, que antes eu não sabia, que foram super importantes para mim e são recorrentes, né? Então hoje... Você acha importante um corretor de imóveis? A gente tem um ditado até, né, que fala, me mostre um vendedor que estuda tanto quanto um médico, que eu te mostrarei o quanto rico ele é. Sim. Você acha que é importante o corretor de imóveis estudar, fazer curso e tudo mais? Muito, muito. Às vezes a gente brinca aqui na profissão, para você virar corretor você não precisa ter ensino superior,
Mas aí você vai ser um corretor fracassado, provavelmente. Você vai ser um cara que não tem conhecimento nenhum para trocar com o cliente. E a venda é confiança. Total confiança, assim, 90%. Tem aquelas vendas que acabam caindo no teu colo ali, no sentido de, putz, meu, é só o cara entrou, que é aquele ali, você vai vender pro cara, que é a minoria da minoria. Tá cada dia mais raro, Cada né? dia mais raro. Eu não lembro a última vez que eu peguei uma venda O cliente hoje sabe mais que a gente, né? Exato. O cliente hoje ele chega pra gente, muitas vezes conhecendo até mais prédios do que a gente. Exato, exatamente. E hoje não, a venda precisa ser muito trabalhada, você precisa ter conhecimento da região, muito conhecimento. Isso vem, principalmente nós que atuamos no alto padrão, eu venho de uma realidade que eu não moro nos bairros que eu atuo. Então eu não tenho conhecimento de vivência daquele bairro. Isso é uma objeção, né? Porque eu não tenho conhecimento. E normalmente o cliente que está procurando aquele bairro, ele já mora naquele bairro. Né? Ou ele já tem o convívio Ou seja, ele naquele conhece bairro. o bairro, né? Tende a conhecer Ele o já bairro conhece. melhor do que você. Exato, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Então eu preciso estudar sobre aquele bairro. Como que se estuda sobre um bairro? Não é conhecer a história daquele bairro, mas é estar por dentro do que está acontecendo ali. Por que está construindo tanto prédio ali? Quais são os benefícios daquele bairro? Entender, por exemplo, seguir as páginas de rede social daquele bairro. Vamos falar um pouquinho de cultura, né? A gente tem aí uma cultura que a gente acredita muito em riqueza, né? A gente acredita muito que a corretagem ela enriquece pessoas e Sim. um dos propósitos meus quando eu decidi fundar a Montreal foi justamente esse, enriquecer pessoas, que eu acredito muito que tem um cara que eu admiro muito e sigo, é o Jorge Paulo Lemann, e eu percebo que todo mundo que está com ele cresce. E aí a Montreal eu acredito muito nisso. Queria que você falasse um pouquinho a tua visão como pessoa que tá interna ali na empresa, falasse um pouquinho como você vê a cultura da empresa e se você tivesse uma frase para falar que representasse a cultura da Montreal, qual Sim. seria? Então, quando eu fui vir para cá, eu liguei para uns amigos, né? E pedi uns conselhos. Inclusive para o Renatinho, que foi a primeira pessoa que me contratou lá na Tegra. E ele me falou uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça e foi um dos motivos de eu tomar a decisão de vir para cá. Ele falou assim, cara, existem dois tipos de líderes e os dois são bons. Mas existe aquele líder que ele é um bom gestor e ele vai te desenvolver, mas você nunca vai ganhar dinheiro com ele. Porque ele não enxerga que você ganhar dinheiro é algo que está nos poderes dele. E ele não enxerga isso como forma de reconhecimento, apesar dele ser um bom líder. Procure as empresas que você vê que os funcionários estão ganhando muito dinheiro. E aqui na Montreal eu via isso, né? As pessoas que estavam aqui, as pessoas que tinham performance, porque não é todo mundo que vai ganhar dinheiro. Se o cara tá não tudo vende, bem, né? Tá tudo certo. é normal num lugar você ter gente que não tá ganhando dinheiro, que tá em outra fase de vida, que tá em outro momento de Que a tendência carreira. dessa pessoa é vir a sair, né? Não se adaptou e tudo mais. Ou ainda ela vai ter um tempo, Exato. né? Ela vai ganhar dinheiro daqui a um tempo. Que as pessoas misturam muito isso, né? As pessoas acham que vai entrar na corretagem e no dia seguinte vai estar rico. Vai estar rico. E aí não é. E o meu resultado bom num curto espaço, que eu acredito que foi um curto tempo para ter um bom resultado, ele não é exceção, mas é porque eu já tinha uma bagagem. Essa seria a minha próxima pergunta, inclusive, para você, isso. né? Onde você acha que, por exemplo, a tua bagagem, por estar em crédito imobiliário, né, te ajudou, né? Mas só para fechar a questão da Montreal, é isso. Eu analisei que era uma empresa que os corretores, os funcionários ganhavam dinheiro. Vinícius, assim, você 1 ano e meio de casa, aproximadamente, né? Nesse 1 ano e meio você se tornou, né? Você é eu acredito que você é um dos corretores mais promissores do mercado imobiliário de São Paulo. Já com resultado, né? Mas que eu ainda vejo uma escalada de crescimento muito grande. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que você aprendeu, o que mudou na tua vida nesse 1 ano e meio de corretagem? Forte, hein? Não me enxergo dessa forma ainda. Eu não me vejo... Eu vejo que eu ainda tenho muito a aprender, muito. Tenho muitas referências assim que eu olho e falo, cara, tô longe de atingir o que esse cara construiu, porque eu faço um trabalho diferente, eu acredito nisso. Eu faço um bom trabalho, eu atendo bem, eu tenho bom feeling para bons projetos, eu consigo de fato me colocar ali como uma autoridade para o cliente e se conectar com os meus clientes, mas a experiência ainda falta muito, de pegar casos mais difíceis, até mesmo de ficar algum tempo sem vender, que eu não quero passar, mas eu percebo que todo mundo que tem muitos anos de mercado já passou por algum momento muito difícil, né? Então eu ainda me sinto um cara muito, muito novo nesse mercado.
Mas, sem dúvidas, todo mundo que me encontra do mercado, do mercado financeiro, que eu trabalhava nas construtoras, em outras áreas que eu não era corretor, percebem a minha evolução como profissional. E eu consigo, acho que assim, o meu principal diferencial nesse sentido, o que mais eu evoluí, é que eu consigo pegar tudo que eu vivi nesses anos de mercado imobiliário, todas as experiências que eu tive, e é como se eu estivesse usando tudo isso agora. Como se cada cliente que eu pego, eu sei de onde tirar uma referência para tratar aquele cliente. Seja de... Eu era conhecido muito como resolvedor de problemas na técnica. Quando chegava um cliente estressado, era eu que ia falar com aquele cliente. Era eu que ia acalmar ele na recepção, falar para ele parar de gritar, colocar ele numa sala, ouvir as demandas dele, a reclamação. Foi ali que eu comecei a entender o impacto que o mercado imobiliário tem na vida das pessoas, de pessoas que estavam ali, que compraram apartamentos na planta e se planejaram para mudar em determinado período da vida e a construtora, por diversos motivos, atrasou aquela obra, às vezes por culpa da construtora, pelo mercado econômico da época, pelo cenário econômico da época. Era uma época que estava rolando impeachment. Então foi ali que eu entendi a dimensão, né? O quanto de história que eu ouvi de pessoas que estavam morando na casa da sogra, que tinham se planejado, que casamentos estavam sendo acabados por uma obra que atrasou. Então ali eu comecei a entender a dimensão desse mercado que eu estava inserido. E hoje, quando eu atendo um cliente no melhor momento, porque o melhor momento de atender um cliente é quando ele está comprando, que ele está realizando o sonho dele. Quando eu pegava só no pior momento, quando era o problema quando estava acontecendo o BO, o problema. Então eu uso isso tudo hoje para passar uma segurança para o cliente. Então eu acho que é aí o meu diferencial, entendeu? Porque eu entendo a dor, se acontecer algum problema, eu entendo o impacto que isso vai causar na vida dele. Então eu já direciono ele para projetos que ele não vai ter esse problema. Então eu já consigo cercar o meu cliente e tornar um negócio mais seguro. Eu acho que é isso. Bacana. Mas tem algum hábito teu que mudou nesse 1 ano e meio? Tem. Algum hábito que você acha que é importante compartilhar com quem está assistindo, com uma pessoa que de repente está pensando em ser corretor de imóveis, até mesmo quem já é corretor, porque eu falo que ser corretor é estilo de vida, né? Porque eu já contratei muita gente aqui que vem com a mentalidade de CLT, o cara acha que vai trabalhar de segunda a sexta, ou quer trabalhar só no momento que está no escritório. E até contigo, eu já conversei, né? E a gente fala de, às vezes, pensar num cliente quando você está tomando banho, por exemplo. Sim. Né? Então, teve algum hábito assim que mudou, que você não tinha e você passou a ter depois que você veio aqui para Montreal? Eu não sei se hábito, mas assim, o meu estilo de vida ele mudou bastante. Eu, de fato, sou corretor 24 horas por dia. Eu trabalho, enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando. Eu tô pensando em cliente, eu tô pensando em apartamento, eu sonho com isso. Mas ao mesmo tempo eu não fico pilhado com isso. Entendeu? Para mim é muito prazeroso esse trabalho. Eu não é uma dificuldade. Eu tenho prazer em trabalhar, eu tenho prazer em sair daqui, atravessar a cidade e atender uma pessoa, em falar, em ficar lá 1 hora com ela falando sobre mercado imobiliário, sobre projeto. Então eu entendi que eu preciso, para você ser um bom corretor, uma pessoa de fato que tem resultado, você precisa viver muito intensamente isso aqui. E de fato, os seus hobbies, eu faço coisas fora disso. Mas eu sou corretor, então eu tenho o prazer de estar num futebol e estar conversando sobre o mercado imobiliário, de estar num almoço e estar conversando. Eu não estou me sentindo... Quando o CLT tem muito aquele hábito de seguinte, pô, no almoço não fala de trabalho, cara. Cara, pra mim é super prazeroso falar de... Às vezes, né? Ou às vezes até no jantar com a esposa, né? Exato. Eu não vou falar, não vou falar de trabalho. Eu me policio em casa pra não ficar... É inevitável, não tem como, não tem como. É inevitável. Então, assim, assim, é disciplina nesse sentido de você estar sempre focado, porque exige também uma energia nisso, né? De você estar sempre ligado nas oportunidades. Mas é muito prazeroso. Quando é prazeroso, fica mais fácil também, né? Fica mais tranquilo, você não ficar estressado. Eu acho que a mudança é quando você entende que isso aqui, ser corretor é estilo, né? É estilo de vida. E não é sobre estar dentro do escritório. Quando é um estilo, você está na praia viajando e você está falando de mercado imobiliário. Você está lidando com o cliente, está ligando para o cliente, está resolvendo o problema do cliente. E aí a vida fica mais fácil, né? Porque você consegue aproveitar, né? E ao mesmo tempo manter a performance. É isso. Falar um pouquinho de conquista, né? Foram Sim. bastantes aí durante o período que você esteve aqui com a gente, né? Compra de apartamento, acho que não precisamos entrar no detalhe, que é uma coisa muito pessoal. Sim. Mas você hoje já é investidor, já investe no mercado imobiliário.
Fala de alguma conquista, não precisa ser material, mas alguma coisa que, tipo assim, o que mais foi importante para você nesses 18 meses de mercado imobiliário? Ó, eu tô muito longe de ficar rico, muito longe. Mas a maior conquista pra mim é não me preocupar mais em qualquer coisa. Então, por exemplo, chega final de semana, se eu quiser sair, eu saio. Se eu quiser ir comer no restaurante, eu como. Se eu quiser comprar uma roupa, eu compro. Então, o mercado imobiliário, a corretagem, me mudou a minha vida nesse sentido. Se eu quiser, por exemplo, agora eu tô pagando Pilates pra minha mãe fazer, velho. Entendeu? É o tipo de coisa que, assim, é um conforto. Quando você fica, melhora de vida, né? Você falou que não tá rico ainda, mas vai ficar. Sim, vou Mas ficar. quando você melhora de vida, você começa a transbordar na vida das pessoas, né? E aí começa a ter esse impacto, né? Exato. E isso pra mim é a maior conquista, é viver com tranquilidade, porque a vida, quando você não tem uma condição financeira estável, você não vive bem. É dificuldade, você tem que deixar de fazer alguma coisa pra você conseguir fazer E no outra. mercado, escolher que produto pegar, se pega um ou outro, isso Exato, entendeu? Não poder pegar um Danone, entendeu? Você tem Não... uma filha, né? Imagina a tua filha te pedir alguma coisa e você não poder dar. Lógico, às vezes não dá pra dar tudo que a Sim, pessoa quer. às vezes não é nem por questão de dinheiro, eu não dou, Exato. não é que eu dou tudo, né? Mas assim, É por tem questão coisa de dinheiro. que corta o coração, né? A gente veio de Exato, família assim, né? exato. Tem um negócio que me marca muito. Mas foi um aprendizado também, tá? Da minha mãe. Eu lembro que a minha mãe não comprava água na rua. Sabe que Você já teve isso também? Não comprava água na rua. Minha mãe não comprava água na rua. Eu poderia estar na rua com ela o dia inteiro, morrendo de sede. Ela falava, eu não vou comprar água pra você. Você vai esperar chegar. calorzão aí, 30 Não, graus. no Né? ônibus, né? Tipo assim, eu lembro que isso me marcou muito. Então hoje, quando eu tenho vontade de tomar água, eu vou na padaria e compro uma garrafa de água. Que seja R$ 5 uma garrafa de água, eu compro no maior, Ostentação. o maior prazer, cara. Isso é a maior conquista da minha vida. Poder comprar água na rua onde eu estiver. Porque são confortos, entendeu? Que às vezes, por uma questão financeira. E hoje, às vezes, eu compro pra minha filha. Mas às vezes, quando eu sei que não precisa, eu não compro. Saber dosar, né? Eu sei, e Saber não é porque, dosar entendeu? isso. Não é sobre. Minha mãe tinha condição de comprar uma água pra mim. Mas ela não falou assim, Porque eu não vou gastar. talvez, né, se tua mãe tivesse te dado tudo que você queria, Exato. porque eu não falei o que precisava, acho que o que precisava ela te deu. Mas tudo que Sim. você queria, talvez você não fosse a pessoa de hoje. Né? Exatamente, exatamente. Então, o mercado imobiliário me proporciona tranquilidade, segurança. Eu estou construindo ainda, que você falou, quero ficar rico, vou ficar, vou conquistar uma condição de vida muito melhor aí para mim, para minha família. Mas hoje, mesmo que eu não esteja, eu consigo viver de forma muito tranquila. E eu devo 100% isso ao trabalho e nos últimos 2 anos à corretagem. Legal. Vamos agora falar de negociação. É uma coisa que a gente faz todo dia, né? Mas Sim. sempre tem aquelas que marcam, né? Por exemplo, eu lembro da minha primeira venda, o nome da minha primeira cliente. Você lembra? Lembro. Qual é o nome dela? Roseli. Roseli? Comprou parada inglesa, Aqui na Zona Norte. Zona Norte. Zona Norte. Nossa. O que? Planta? Planta. Comprou na planta? Comprou na planta. Negociação terminou, era 2 horas da manhã. Sério? E pra ir embora pra casa. Não tinha carro. Não tinha Uber na época. Não tinha dinheiro pra táxi. Na verdade, eu nunca Nossa. tinha pegado um táxi na vida. Não sabia. A gente falou das crenças, né? Eu tinha a crença que táxi era coisa de rico. Coisa de rico. Aí Eu hoje, também. quando eu vou pegar um transporte por aplicativo, eu pego táxi. Que é pra... A sua questão com a água é a minha questão com o táxi. Interessante. Então, assim... Legal. Aí eu lembro que a Roseli foi minha primeira cliente, uma venda difícil pra caramba. Mas foi a venda que eu falei, caramba, eu vou ficar rico nisso aqui. Você ganhou quanto na época? 12 mil reais. 12 mil reais. Eu ganhava, meu salário anterior era 800 reais. Em que ano isso? 2010. Nossa. 12 mil reais em 2010 era o quê? Uns 30 mil reais hoje? Eu falei que ia ficar rico. Eu juro por Deus, o meu pensamento foi, nunca mais eu vou ter problema com dinheiro. E de fato, graças a Deus, lógico, né? A gente passa são 16 anos de corretagem, 15 anos. A gente tem alguns momentos mais difíceis, né? Que Sim. você está um pouco mais apertado de grana, até porque hoje eu invisto, né? Então tem hora que você tá sem liquidez. Sim. Mas assim, nunca mais eu tive problema, por exemplo, para comprar água que você fala. É bacana. Esse negócio de não ter com liquidez é muito chique, né? Eu sempre ouvia quando eu ligava pros clientes da Tag, eu falava, puta, eu tô sem liquidez, cara. Eu falei, um dia eu vou falar Tô isso. sem grana, né? Tô sem grana. Tô sem liquidez. Mas né? porque às vezes você tá sem grana na conta, mas porque você tá decidindo comprar um apartamento, Você tá decidindo investindo na investir obra, empresa. né? Exato. Entendeu? Então,
De fato faz sentido. Às vezes, quando o cliente falar para você, é verdade. É verdade, agora eu entendo. Então, voltando aqui, tipo, a gente falou da minha venda ali, mas Sim. qual foi a venda que mais te marcou até hoje? Bom, foi uma Não sei se vez... foi a primeira, né? Não foi muito tranquila a primeira, assim. Todas as minhas vendas foram muito tranquilas. Eu não tive ainda nenhum grande caso, a não ser esse recente do gato. Foi ontem, né? Ontem. Foi hoje que assinamos, né? Fechamos hoje? Assinamos hoje esse contrato. Assim, ó, tomo muito cuidado em falar, porque parece uma brincadeira pra gente, mas foi um caso que, assim, foi super aprendizado, né? A gente tava conversando sobre isso hoje. Então, era um cliente que se interessou por um apartamento. E o hall desse apartamento, o hall dos elevadores ali do andar, ele tem uma especificidade, porque ele é um hall que tem 2 janelas. E qual que era a questão? O cliente amou o apartamento e aí ele colocou um ponto para ele. Ele falou, Vinícius, qual que é o problema? Eu tenho 2 gatos. E quando eu chego de casa, os gatos saem. É igual o cachorro, abre a porta e ele quer sair. E essas janelas eles vão acabar caindo. Porque se ele subir na janela e se escorregar, ele vai cair da janela. Então eu só compro o apartamento se a gente der um jeito de fechar essas janelas ou de colocar alguma coisa de proteção nessas janelas. Parecia simples no início pra gente. Era uma coisa simples, mas quando você tem um condomínio já consolidado, sem síndico, você tem outros moradores ali no... É hall social, né? É um social, hall você social. você não pode mexer se os outros vizinhos não aprovarem. Exato, e aí foi uma labuta de 2 semanas aí pra gente achar uma forma de fechar e resolver o problema do cliente, porque ficou... E a gente tentou contornar, falou, não, compra e depois você resolve quando você for dono, você conversa com os vizinhos. Quando talvez a gente não tinha entendido ainda o que era importância. importante para ele, né? Porque para uns a varanda gourmet é o mais importante, para outros é o quarto, para outros é a brinquedoteca. E para esse cliente especificamente era o gato. Era o gato. O cara, a mulher dele, eles são super gente fina, super gente boas. A mulher dele tá grávida, por isso que eles estão indo para um apartamento maior. Mas a preocupação era o gato. Era o gato e eu entendi. E assim, eu demorei a entender. Eu até então, eu tava levando, mas eu não tinha entendido a real importância daquilo para ele. Então, foi 2 semanas. Eu achei em algum momento que a gente não ia vender esse apartamento. Eu achei que essa venda não ia acontecer, mas a gente foi atrás do síndico, fomos atrás do zelador, fomos atrás dos vizinhos, pedimos ajuda pro proprietário. Você entrou na negociação porque teve uma hora que eu, de fato, já me estressei porque ninguém conseguia resolver aquilo. E foi, de fato, uma negociação marcante. Eu nunca mais vou esquecer dessa negociação e de entender que as questões dos clientes precisam virar minhas questões. E o que eu admirei em você foi isso. Porque às vezes que eu levei por um lado assim, cara, não é possível que ele vai deixar de comprar um apartamento que está com a oportunidade por conta disso. Você falou, cara, mas é o que ele precisa. A dor dele é essa. Se você não resolver essa dor, ele não vai comprar apartamento. E aí fica de aprendizado. A gente fala, né, que até uma das frases que a gente usa muito na Montreal é entender para atender, né? E muitas vezes a gente esquece essa frase, né? Exato. Porque às vezes a gente acha que quem não já vendeu um apartamento que você falava, eu não comprava aqui, tinha um outro que era melhor. Mas Sim. o cliente queria aquele apartamento, para ele era mais importante. Sim. Então, acho que fica um aprendizado não só para você, mas para mim também. Sim. Que é a dor do cliente e você precisa entender. E ela vem em primeiro lugar e acabou. Não importa se você concorda ou discorda, é o que o cliente quer e você tem que respeitar e resolver. E sabe uma coisa que eu nunca tive e isso vem no momento exatamente para me lembrar para nunca perder isso. Eu não me lembro de ter desligado o telefone numa ligação e falou, puta, que cliente chato. Porque... Cara, tipo assim, eu vejo muita gente fazendo isso, sabe? No sentido de reclamar do cliente. Tipo, não entender o que aquele cliente quer. Não é que ele tá com frescura ou que ele tá... Às vezes a gente cai nisso, a gente é ser humano, né? Mas não é que ele tá com frescura ou ele tá não quer comprar. Às vezes o cara quer comprar, ele quer... Só que nenhum corretor ainda entendeu a dor dele. Nenhum corretor ainda ouviu ele e falou, eu entendi o que você quer e eu vou achar o que você quer. E de fato acho o que o cara quer, entendeu? Aí, normalmente a gente fala assim, o que você quer não existe. É mais fácil do que ir procurar, né? Dá trabalho procurar. Dá trabalho procurar. E uma das coisas que eu mais comecei a entender é o seguinte, o cliente que é chato, na nossa concepção, é o cara que faz bons negócios. Porque ele acha aquilo que ele quer. O cara normalmente ele acha um negócio com oportunidade de preço, quando ele tem paciência, ele acha a vista que ele quer,
e ele acha o preço próximo do que ele quer. Então eu entendi isso. Não é que esse cara é chato, é que ele tem experiência. E ele não vai comprar o primeiro imóvel que você mostrou para ele. Esse acho que é o padrão do alto padrão. Do né? alto padrão. É, porque é um segmento que geralmente o cliente já mora bem, né? E aí, se ele quer mudar, ele não vai abrir mão daquilo que... Ele já passou, às vezes, por experiências ruins, né? Exato. E aí E ele já comprou, ele já sabe o que ele não gosta. Ele já sabe que ele não gosta, por exemplo, da lavanderia junto da sacada e ele não compra mais. Ele já sabe que ele não gosta do sol da tarde e ele só vai comprar sol da manhã. Porque o sol da tarde é um clichê, todo mundo quer sol da tarde. Geralmente é o primeiro imóvel, né? O segundo O meu imóvel foi sol da tarde. Hoje eu sei quando eu imóvel mudar, a pessoa já fala, sol da tarde não. não quero mais sol da tarde, quero sol da manhã. Mas é gosto também. Tem gente que quer sol da tarde até hoje. E tá tudo bem. Exato. Tem gente que quer face sul. Exato. Eu acabei de vender um apartamento. Que o apartamento é face sul, é andar baixo e tem vaga descoberta. E eu vendi o apartamento. Tá tudo bem. Ou seja, às vezes a gente olha alguns imóveis e fala, putz, isso aqui não vai vender. E, cara, vende, porque tem gente que quer Tem gente coisas que diferentes. tem carro e não se apega a carro. E qual que é o problema da vaga de ser descoberta? Exatamente, exatamente. E assim, o apartamento no bate-sol, era um andar baixo, nossa, pra mim é ótimo, porque já era uma senhora, não precisa subir escada se acabar a luz, não tem medo de altura, era um condomínio, era um apartamento virado para dentro do condomínio, então não tinha tanto barulho, assim, de rua, de avenida, o condomínio é tranquilo. Então, assim, para cada imóvel tem uma pessoa que vai comprar aquele imóvel. Para cada cliente tem um imóvel, né? Exato. E aí, às vezes, a gente acha que não existe o que o cara tá procurando porque a gente falta conhecimento sobre o mercado. Ou tá com preguiça de buscar. Ou tá com preguiça de buscar. Dá trabalho. Dá trabalho, porque são imóveis que às vezes não estão a mercado, você tem que achar, tem que colocar esse imóvel a mercado, né? Então, foi uma das coisas que eu aprendi. Valeu a pena ter resolvido o problema do cara do gato? Valeu a pena. Valeu muito a pena. Foi uma baita venda. Vai ser um dinheiro que vai fazer diferença na minha vida. Entendeu? Então, seria triste perder uma venda, perder um dinheiro alto por conta de uma besteira, né? No nosso modo de pensar, de enxergar. Né? Que pro cliente era... E ele ficou super feliz. Talvez era o ponto mais importante para ele. Né? E ficou super feliz. E a gente atendeu ele com a maior paciência do mundo, do início ao fim. Do início ao fim. Então, a gente se estressava entre a gente, mas nunca expondo que a gente estava estressado ou ansioso, porque o apartamento... eu quando chegou para mim, eu só pensei, eu preciso achar um jeito de fechar a janela. Exato. Acabou, o foco era aquele. Esquece quanto custava o apartamento, esquece tudo. Sim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de futuro, né? A gente está aí já no final de 2025, né? Sim. Faltando aí a gente está no último tri já, né? Acabamos de abrir o último tri. E como você vê o mercado imobiliário pro ano que vem? O ano que vem é um ano... Na teoria, né? Na prática a gente não sabe. Sim. Mas na teoria é um ano mais difícil, é um ano de eleição, etc. Todo ano é difícil, né? Exato. Principalmente na mentalidade daquele que não quer comprar. Que ele Exatamente. Todo ano é difícil no mercado imobiliário. Desde que eu entrei, eu nunca... A não ser assim, a pandemia foram anos de muita abundância, né? A pandemia foram anos onde de fato se vendeu muito apartamento. Eu não era corretor ainda, mas eu estava no crédito e foi o momento que mais bombou o crédito imobiliário. Então, imagino que... Você deve ter o mesmo arrependimento que eu tenho de não ter entrado no mercado em 2008. No boom de 2008, e você deve ter o arrependimento de não ter entrado agora na pandemia. Exato. Exato. Mas tudo tem seu momento também, né? Foi um momento de aprendizado. Então, eu não penso muito no ano que vem. Eu não fico me apegando muito a questões de política, a questões de macroeconomia, a questões externas. Eu não me apego nisso. Eu acredito que o mercado imobiliário é um mercado de oportunidades e desde que eu entrei, eu mirei a minha visão em ser um corretor que encontra oportunidades para os clientes. E eu entendi que isso vende. É o que a gente estava conversando aqui agora. Oportunidade. Independente do momento, vai ter alguém precisando comprar um imóvel. E vai ter alguém precisando vender um imóvel. Então, o meu papel é estar imerso dentro desse mercado e estar dentro dessas oportunidades e apresentando isso para os meus clientes. Isso vai estar nos momentos... E principalmente isso vai ter mais nos momentos de crise. Que é o que a gente está vivendo agora. Um momento, em teoria, de crise. Com um governo instável, né? Com guerra acontecendo. Um cenário político que você não sabe ainda quem vai ser o presidente de 2027, né? A gente não sabe, exatamente. Né? Um cenário onde você só vê falar sobre aumento de imposto. Um cenário que desestimula totalmente as pessoas a querer juros muito altos. Então, a parcela do imóvel fica muito mais alta agora.
comparando a 3, 4 anos atrás, fica pelo menos 40%, 50% mais cara do que se você tivesse comprado há 5 anos atrás, na época da pandemia, né? Então, é um cenário que, teoricamente, desestimula a compra. Só que as pessoas não param de comprar. Isso é muito incrível. E esse é um ano que eu mais vendi. Vendi muito mais que ano passado, né? É um ano que a gente bateu o recorde da imobiliária. Vai ser o ano que a gente mais vendeu na Montreal. Em um ano de crise, um ano de taxa de juros altíssima, batendo 15%. Eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai vender mais do que esse ano. Vai vender mais. E é isso. Vai vender mais. Então eu não me apego nesses cenários externos. Eu acho que você estar por dentro das oportunidades. Mas assim, falando de produto, né? Porque a gente sabe que o mercado imobiliário ele é segmentado, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem um governo hoje que ele impulsiona muito o econômico, né? Através de políticas. Como você vê, assim, por segmento? O ano que vem, tipo assim, você tem alguma visão? Você acha que um segmento vai vender mais que o outro? Ou se, por exemplo, se a gente está falando aqui com o investidor, você daria uma dica para esse cara, tipo assim, onde ele deve investir o dinheiro dele no ano que vem? Sim. Eu não tenho tanta experiência para falar disso, assim, mas o que eu enxergo do mercado imobiliário é que existem alguns mitos. Já viu aquela frase, quem investe em terra não erra? Eu acho que é um mito. Porque esse ano eu percebo que tem muita gente querendo vender apartamento, mas está saindo no prejuízo do valor que comprou. Mas é porque o mercado está ruim ou é porque ele comprou mal? É porque ele comprou mal, porque ele comprou... Normalmente essas pessoas compraram na época da pandemia. E na época da pandemia, imóvel estava mais caro. Imóvel estava mais caro, por exemplo. O mesmo apartamento tinha disputa de 3 clientes para comprar. Tinha muita procura e pouco apartamento. E muito crédito, muito dinheiro no mercado. Isso. Então, eu atendi um cliente recentemente que ele comprou um garden na época da pandemia. Ele comprou um garden em 2021, ou seja, um garden super procurado na pandemia, quintal, espaço, era o que as pessoas queriam. E agora ele está tentando vender esse garden há 3 anos. E ele não consegue. E aí ele chegou até mim através de uma indicação, eu nem comentei isso com você, é lá no Ipiranga esse garden. E aí ele chegou por uma indicação de um amigo, aí eu falei, cara, eu vou precificar esse garden. Eu não atuo naquela região específica, mas eu vou precificar para você. Eu passei para ele, o garden ele tava pedindo 2 milhões de reais. Eu falei assim, ó, você vai vender esse garden por 1,5 milhão. Nossa. 25%? É isso? Mais 25% mais barato? Exato. Aí ele falou assim, cara, eu paguei 1,5 milhão. Nossa. Eu falei assim, então, cara, reforma e aluga, você pode? Aí ele falou assim, sim, eu não vou vender, eu vou reformar e vou alugar. Então eu falei isso, porque daqui uns anos... Talvez volte. Pode ser que você recupere esse dinheiro. Porque hoje, de fato, a gente vive um movimento que o Garden virou um apartamento que não é desejado. Não é. É o que assim, você falou, para todo perfil de apartamento tem vai cliente ter. específico. Mas, assim, na média, ele é um apartamento menos diminui buscado hoje. a quantidade de pessoas que podem comprar aquilo exato. e que querem comprar Isso. aquilo diminui. Assim, você paga... O garden era um garden de 200 metros, se eu não me engano. E internamente tinha 2 quartos. E era uma planta de Ou seja, 80. o erro dele não foi só comprar o Garden, foi comprar 2 dormitórios. Exato. Para 200 metros. Exato. Aí ele paga um IPTU de 200 metros, um condomínio de 200 Quem tem metros. geralmente 1,5 milhão que precisa de 3 dormitórios, quer 3 dormitórios, né? Ainda mais numa época de home office, né? Que Exato. as pessoas querem ter um espaço para home office. Exato. Então, assim, se você comprar, você tem que comprar bem a terra. Se você comprar um imóvel no preço errado, porque o segredo eu acho que é preço. Qualquer imóvel Também. é bom desde que tenha preço. Mas também. Também, tem outros fatores, óbvio. Também. Mas o preço, assim, às vezes é um imóvel de baixa liquidez, mas você comprou com um preço que você sabe que mesmo que se você precisar queimar aquilo, você vai ficar no 0 a 0, pô, tá bom, patrimônio, tá ali, pode alugar, pode fazer outras coisas. Por isso que é importante, né, o cliente quando vai comprar, ele tá com um corretor especializado, né? Exato. Porque muita gente, às vezes, a gente fala que a profissão, acho que dá-se pouco valor à profissão de corretor de imóveis, mas é o corretor que tem esse papel de fazer essa análise e às vezes direcionar a pessoa. É o corretor que de fato está preocupado em atender o cliente, não em ganhar comissão, porque tem muito corretor preocupado em receber o cheque. Exato. Mas quando o corretor está preocupado, ele direciona, né? Exato. E existe projeto ruim, cara. Existe projeto ruim e tem projeto que eu falo pro cliente, é ruim. É isso. É ruim. Por exemplo, eu vendi 2 unidades num projeto ruim ano passado, mas eu só descobri, mas não foi culpa minha, e nem foi falta de experiência, eu só descobri porque eu vendi ele em construção, a construtora nesse período deu uma quebrada, de certa forma, e a obra ficou com vários vícios lá de obra, então, infiltração na piscina, pintura inacabada,
bicicletário inacabado, infiltrações nos apartamentos, e a construtora não resolve esses problemas, porque essas coisas acontecem. A diferença é quando a construtora vai lá e se prontifica. Eu vou resolver. E eu vendi 2 apartamentos num projeto que eu fui falar com esse cliente semana passada, perguntar como estavam as coisas, super reclamaram no projeto. E aí ontem eu tava falando com o cliente e perguntei, e aí, você tá com apetite de comprar? Porque ele ia comprar esse projeto e desistiu. Aí ele falou, cara, eu queria muito lá no prédio, não vou falar o nome do prédio, eu queria lá naquele prédio. Eu falei, cara, ainda bem que você não comprou. E mandei o print para ele dos feedback dos clientes. Aí ele, cara, eu me livrei então. Eu falei, se livrou. E fica de aprendizado para mim, sabe? De direcionar determinadas construtoras. Porque aí sempre, eu não tinha essa visão. Tinha que ter construtora que entrega maus projetos, com qualidade baixa, com falta de pós-venda, falta de assistência técnica. Mas é importante, às vezes isso acontece porque a fabricação do empreendimento, né, ela demora 3 anos. Isso acontece às vezes durante esse processo. Eu falo Sim. até para nos defender, no sentido de, às vezes, lança um projeto, a consultora está super bem, está entregando vários empreendimentos. Exato. E aí, no próximo ano, ela já entra com problema e... A de má administração, provavelmente, normalmente é má administração. Exato, e é muito rápido, né? Muito rápido. Porque você vê a crise agora que foi na Americanas. Quem sabia que a Americanas estava com problema? Exato, E não aí tem como explodiu. prever. Então, nas prever. consultoras é a mesma coisa, né? O que a gente pode é, como a gente tem experiência, de falar e ser sincero. Falar, cara, essa construtora já deu... Por exemplo, teve um cara que me perguntou de uma determinada construtora. Falou, o que você acha? Eu falei, cara, eles têm projetos bons e têm projetos ruins. Tem projeto que eles entregaram muito bem e tem projeto que você olha e fala, cara, não tá indo bem esse projeto. Não acertaram. Às vezes o material de acabamento não foi bem utilizado, então tem vários problemas. Então é por projeto também. Mas com a experiência de quem está no mercado vendendo aquilo e tendo o que os caras chamam de track record, né? Que é exatamente esse histórico de vendas, você consegue passar um panorama do cliente que está começando a olhar isso e pode se livrar de um problema, de uma decepção, né? Que decepção maior de você comprar um negócio da sua vida e ser ruim, né? Não entregar ou entregar da forma que prometeram. Né? Exato. Vamos falar um pouquinho, acho que você hoje inspira muito corretor, né? Você tem uma rede social bem movimentada e até internamente você inspira muita gente, inclusive eu, nessa parte da rede social. E eu queria que você falasse um pouquinho ali, né? Deixasse uma mensagem para alguém que está pensando em entrar no mercado, ou para alguém que está no mercado, mas às vezes ainda não achou o seu caminho, não se encontrou na profissão, está pensando em desistir. Queria que você deixasse ali um recado para essa pessoa. Sim. Fico muito feliz. Eu sou muito novo no mercado, eu tenho muito a aprender ainda e eu tenho muitas referências. E é estranho ouvir que eu inspiro pessoas, né? Eu não consigo enxergar isso ainda. Mas tem que fazer. Entendeu? Tem que fazer, não tem que ficar falando muito, não tem que ficar... Eu olhava os caras que são referência no mercado, que tinham um Instagram, uma rede social super bem posicionada, porque e eu olhava aquilo e eu não enxergava aquilo distante. Eu sempre enxerguei assim, eu posso fazer o que esse cara tá fazendo, sabe? Eu posso ter uma rede social onde eu posto um imóvel no story e vende. Porque tem outros clientes olhando aquilo ali e é oportunidade. Eu posso alcançar esse nível. Então, eu comecei a fazer. Então, sempre que eu gravo os meus stories, eu gravo como se tivesse 100 mil pessoas olhando. Eu gravo com responsabilidade tudo que eu tô falando. O meu Instagram é extremamente profissional. Eu tenho uma dificuldade até de compartilhar mais coisas da minha vida pessoal, mas é uma escolha que eu faço. É uma escolha. Eu nunca quis entrar no Instagram para ser uma brincadeira, para ficar fazendo dancinha. Como muita gente acabou se perdendo nesse caminho. Entendeu? Muita gente, e eu sempre vi isso. Então, o meu Instagram, ele é direcionado para o cliente final. Ele é direcionado para corretores parceiros. É uma ferramenta para te conectar com seus clientes. Né? Com meus clientes e com meus corretores parceiros da região. E várias pessoas que eu conheci no mercado hoje foram através da rede social. Foram através do Instagram, que eu comecei a seguir e eles começaram a me seguir. E já fizemos várias visitas em parceria, já conectamos imóveis e clientes. Então, o meu Instagram é baseado para isso. E assim, já gerou vários negócios, já gerou várias vendas, já gerou várias conexões, não só vendas, mas conexões que vão me gerar vendas no futuro. E a mensagem que eu posso deixar é essa, faz, começa a fazer, sabe? Começa a postar, começa a mostrar a cara, acredita mais no seu potencial, no seu trabalho, de fato você tem experiência no mercado. Eu percebo que às vezes os corretores não têm confiança de falar,
pro proprietário ou pro cliente, pô, proprietário, esse preço tá errado. Tá errado, esse imóvel você não vai vender nesse preço. E hoje eu falo isso, eu falo, cara, não vai vender. Tudo com jeito, né? Tudo com jeito, mas eu falo, não vai vender cliente, o que você está procurando você não vai achar nesse preço. A gente precisa subir esse budget, a gente precisa diminuir o tamanho desse apartamento. Alguma coisa você vai ter que ceder. Mas por quê? Porque ele já me enxerga como autoridade. Você criou autoridade. Ele já me enxerga como Instagram, autoridade. eu acho que é muito isso. Além de ser uma ferramenta de venda, né? Exato. Ele é uma ferramenta de você criar autoridade, né? Exato. Criar a tua marca ali. Então o cliente começa a olhar e percebe-se que tem uma marca ali por trás. Exato. Exato. Se você pudesse falar, né? Vou olhar para o Vinícius aí de um ano e meio atrás, qual seria o conselho ali que você se daria hoje com mais bagagem, mais maduro, né? O conselho que eu me daria... Começa antes. Teria começado antes. Eu teria começado antes, porque o mercado imobiliário, a corretagem, ela transformou a minha vida, a vida da minha família. Ela transforma vidas. Não é fácil. Não é fácil. Não caiam na ilusão lá, eu postar que vendi 23 milhões de reais esse ano, que foi o que eu vendi, e achar que foi fácil. E achar que caiu no meu colo. Não foi fácil. Não é fácil até hoje. Eu faço muita força para vender, eu visito muito, eu ligo muito, eu busco oportunidade a todo momento, porque eu sinto que a partir do momento que eu relaxar um pouquinho, as coisas também vão relaxar. Então o resultado que eu conquistei foi resultado de muito esforço e de esforço que eu mantenho a todo momento. Que o esforço é o seguinte, é manter atento às oportunidades, responder rápido, estar falando com o cliente logo, conectar com o cliente. Então assim, quanto antes você começar, mais rápido você aprende o jogo, você aprende o que fazer para vender. Então, eu me arrependo um pouco de não ter começado um pouco antes. Mas eu também acredito que tudo foi no momento certo, que hoje eu estou muito mais tranquilo, hoje eu estou muito mais seguro e tenho muito mais bagagem para viver. Talvez se tivesse sido antes, talvez não teria dado certo, né? Então, pode ser que não, pode ser que eu não teria o emocional. E o emocional, cara, acho que outro conselho é o emocional. O emocional tem que estar bem alinhado. Eu entendo que esse ano eu tive uma viragem de chave na minha vida emocional. Então, quando eu entendi até onde eu poderia ir no meu estresse e na minha ansiedade, e eu não poderia passar daquilo ali, porque já não seria mais saudável e só me atrapalharia, as coisas começaram a fluir de uma forma muito diferente. Foi uma mudança de chave. Mudança de chave, total. Então hoje eu fico super tranquilo se eu ficar um mês sem vender, porque eu sei que eu estou fazendo o trabalho. Falando nisso, qual foi o teu maior período aqui nesse 1 ano e meio que você passou sem vender? Isso é bacana, que eu me lembro um mês. Porque às vezes no mercado imobiliário eu entrevisto bastante gente e o que prega-se do mercado imobiliário é que eu não tenho medo de ir para o mercado imobiliário porque vende um mês, passa 4 sem vender. E eu sou totalmente contra essa regra. Principalmente dentro da Montreal não existe essa regra. Acho que as pessoas elas não só vendem muito rápido depois que elas estão aqui, como elas não passam um período sem vender. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho. Que eu me lembro, eu fiquei no máximo um mês sem vender. E talvez quando eu fui completar 2 meses eu vendi. E sempre foi muito natural nesse sentido. Porque eu sempre fui fazendo aquela receita do bolo e sempre deu certo. Às vezes não encaixa dentro do mês, mas já estava preparado para o mês seguinte. Já ia assinar no mês seguinte. Então, a constância... E eu acho que esse é o meu diferencial, a constância. Porque tem corretores aqui... Eu, por exemplo, esse ano, a gente tem a premiação do campeão do mês. Eu lembro de um almoço que eu fiz com o Vini que eu falei o seguinte, a minha meta... é ser campeão do ano sem ser campeão de nenhum mês. Eu lembro disso. Porque não me importa ser campeão do mês. Não me importa ser o melhor naquele mês. O importante é no ano, cara. É a frequência, né? É a frequência. Porque assim, se você vender 4 milhões esse mês e eu vender 1 milhão todos os meses e você ficar nessa oscilação gigante de não vender no mês seguinte, eu vou vender mais que você no ano. E você ganhou mais dinheiro do que eu. E eu ganhei mais dinheiro que você. Então eu comecei, o começo do ano foi difícil. Em janeiro eu não vendi. Também porque você vinha, né? Até falando daquele momento ali que você falou de não baixar o sarrafo, né? Exato. Você baixou o sarrafo um pouquinho em dezembro, Sim, foi... Você baixou o sarrafo um pouquinho em dezembro, mas assim, normal, porque você... Dezembro, Natal, tudo mais. Eu lembro que você fez uma viagem, né, e tudo mais. Sim. Mas aí por isso que o resultado, ele... Não veio em janeiro. Ele veio e eu entendi que foi culpa minha. E eu entendi, porque meus colegas estavam vendendo comigo, venderam muito em janeiro. Foi um... E foi um negócio que eu coloquei na minha mente. Foi o melhor mês ali da Zona Sul, né, onde você atua.
Foi. E aí, quando aconteceu isso, eu falei, ano que vem eu não vou viajar em dezembro. Mas aí você não viaja mais. Eu não vou viajar em dezembro, eu vou viajar em janeiro, entendeu? Eu vou viajar em janeiro. Porque eu falei isso, puta, porque é a finalização do ano. Tem que fechar com chave de ouro. E outra, você começa o ano bem. Quando você começa o ano bem, tende as coisas a Você fluir. larga bem, né? Você tem que largar bem. Você larga bem. E eu larguei mal esse ano. Eu larguei mal. Eu vim, tipo, assumir a ponta ali, se a gente pode falar nessa competição interna, foi no meio do ano, talvez. Lá pra junho, se eu não me engano. E eu vinha numa batidinha ali de uma por mês, até que teve um mês que eu vendi muito e continuei nesse ritmo de vender muito no segundo semestre. Então, essa constância eu acho que é o meu diferencial. E mesmo nos meses que eu não vendi, eu não fiquei desesperado. Porque eu estava trabalhando e eu sabia que ia encaixar. Eu sempre estou fazendo o máximo que eu posso. Então, isso encaixa alguma hora. Então, quando você tem a tranquilidade de estar fazendo o máximo, vai encaixar. Vai encaixar. Não tem... As pessoas ficam tristes porque não fazem o máximo. Faz a tua parte, né? E eu te ajudarei. Essa frase é muito boa, né? Exato. Você tem que fazer a tua parte, né? Você é um cara que está trabalhando o tempo todo. Quando eu não vejo ele aqui no escritório, eu sei que ele está na rua atrás de cliente. Sim. Muitas vezes não é com cliente, é atrás de cliente. Porque ele vai visitar cliente, ele visita proprietário. Então ele está o tempo todo, né? Como a gente fala, está o tempo todo gastando sola de sapato na rua. E acho que por isso que é um dos grandes diferenciais teu, acho que é esse, você tá sempre atrás, você tá sempre criando oportunidade. Sim, gerando alguma coisa, né? Exato. Falando com alguém diferente, gerando alguma coisa. O vendedor tem que falar com alguém, eu falo que o vendedor tem que estar em contato com pessoas todos os dias, porque é falando com pessoas que a gente abre conexão e conexão gera negócio. Exato. Mas falar com as pessoas certas também. Né? Exato. Ô Vini, qual o principal erro que você vê os corretores iniciantes cometerem? Assim, se você tivesse que falar, até pensando no teu caso especificamente, qual que é o... Eu acho que são duas coisas. Primeiro, que entra com falta de conhecimento. Acho que é o primeiro ponto. Quando o cara não tem conhecimento do mercado imobiliário, o cara vai ser corretor, ele não passa confiança para o cliente. E aí o cara fica batendo cabeça e ele não sabe onde ele está errando, porque ele atende bem, ele está falando bem com o cliente ali, ele conhece o produto, ele estudou sobre aquele produto, só que ele não tem repertório. Eu enxergo isso, ele não tem repertório da vida. Normalmente os livros que eu leio, eu sou um cara que leio muito, né? Eu gosto de ler, sempre gostei de ler antes de ser corretor. É um prazer para mim. Sua formação é história, né? História, eu sou historiador. Então, você é um cara que gosta de estudar. Eu sou historiador, então sempre gostei de ler, né? Antes da faculdade. Gosta de estudar, né? Você é curioso, você quer aprender, né? Porque história basicamente é curiosidade, né? Você quer aprender. Exato. E a maioria dos livros que eu leio não são sobre mercado imobiliário. Eu leio alguma coisa ou outra sobre vendas, mas eu não gosto de ler esses livros. Eu gosto de ler as coisas que eu gosto, sobre ciência, sobre história, sobre política, sobre economia, sobre futebol, eu li um livro agora sobre futebol, a história do futebol, porque isso me dá repertório. Isso me dá repertório para conversar com você sobre qualquer coisa. Porque o erro do cara é quando ele está na visita e querer só falar sobre o imóvel. Ele só sabe falar de mercado imobiliário. Ele só sabe falar daquilo. Ele não conecta. Não conecta, porque ali é uma pessoa normal. É uma pessoa normal. Então, quando você não tem essa preocupação de falar sobre o mercado, porque o cara que está lá, às vezes o cliente ele não gosta de mercado imobiliário, só quer comprar o apartamento dele. Ele não quer saber de técnica. E às vezes você entrando em mercado imobiliário, você queima a venda, né? Dependendo, se você falar muito de mercado imobiliário, você queima, porque você começa a falar demais. Já acha que é mentira, entendeu? Exato. Então eu busco ter repertório. Eu acho que tenho muito a aprender. Eu conheço uns corretores assim que os caras sabem muito mais que eu principalmente sobre hábitos de cliente de alto padrão, sobre coisas que se fazem, que os ricos fazem, né? Sobre pista de esqui no mundo, sobre tudo. Eu não sei essas coisas. Porque onde os ricos vivem, onde eles comem. Eles comem, onde moram. Exato, onde moram. Então, assim, essas coisas eu também não sei tanto. Eu tô aprendendo sobre relógio, sobre carro, são coisas que eu não ligo. Mas eu sei que eu preciso aprender para começar a me conectar mais ainda com clientes onde eu quero você chegar. Passa isso de uma forma natural. Até eu perguntei para você alguma coisa outro dia e você falou, tem que ser natural. Não pode ser um negócio forçado, né? Tem que ser uma coisa... Tem que ser de verdade. Que hoje é um problema da rede social. Muito corretor, e se eu tivesse que responder a pergunta que eu fiz para você, que um dos erros que eu vejo muitos corretores de imóveis iniciantes o cara faz... iniciantes fazerem, o cara vai lá e faz um Instagram, ele monta o Instagram, ele posta imóvel todo dia, mas você percebe que é um Instagram que não é ele que tá fazendo. Sim. Não é natural, né? E aí ele fala, Instagram não é bom, Instagram... Aí já desiste. Ontem mesmo eu tive um bate-papo com um corretor,
que não da Montreal, de fora, e aí ele me passou esse feedback, falou, cara, eu desisti de Instagram, me frustrei, vi que Instagram não... Porque, no meu ver, ele fazia, até falei isso pra ele, no meu ver, ele fazia de uma forma que não era natural. E aí ele fazia porque o colega tava fazendo e tudo mais. E não conecta, né? E não conecta. Então E as ele pessoas começa... percebem. Você falou agora, não moro no bairro que meus clientes estão. E é importante falar isso, porque às vezes o corretor até mente, fala, mora aqui no bairro, ele acha que tem que estar na altura do cliente, ele acha que tem que ir no mesmo restaurante que o cliente. E não é por aí, né? Eu acho que agrega. Só que Sim, assim, mas... se eu tiver já naquela condição de vida, eu tenho vontade de morar num bairro nobre. Hoje eu moro bem, eu não moro mais na periferia, mas eu não moro no mesmo bairro que o meu cliente. Tudo certo, vai chegar. E eu não me sinto inferior ao meu cliente por conta disso. Mas eu quero ir morar lá. Já viu a história do corretor que aluga a Porsche para ir atender o cliente? Então. É isso aí. Não conecta, né? O cliente percebe que aquilo é forçado, né? Eu já vi história já do cara que pagou 2 pau na Porsche para atender o cliente cliente não comprou e o cara ainda teve que pagar a locação da Porsche. Então, assim, E você, por exemplo, desculpa de cortar, mas você vai de moto atender cliente e... Vou de moto. Eu acho que assim, esse negócio é meio controverso porque eu entendo até onde eu posso ir também. E eu entendo que existem pessoas diferentes. Então, por exemplo... Tem cliente que eu sinto que ele se preocupa mais com a minha aparência, ele é mais vaidoso. Tem cliente que eu percebo isso. E esse tipo de cliente eu não me conecto tanto. Eu me conecto mais com aquele cliente que de fato está interessado no meu conhecimento e na minha postura e na segurança que eu vou, no serviço que eu vou prestar para ele, né? Tem cliente que está mais preocupado. E com esses eu me conecto. Porque eu não sou falso, eu não sou uma fachada. Eu tenho conhecimento sobre o mercado imobiliário e eu falo com autoridade. E o que você não tem, você vai atrás e vai aprender. E aprendo, eu não vou saber de tudo. Mas assim, eu imagino que tenham pessoas que de fato dão mais valor para um cara que chega num outro carro. Entendeu? Do que num corretor que chega de moto. Eu acredito. Só que esses clientes eu não tô... É que assim, o carro ele é o agregador. Sim. Se você puder ser um cara que tem bastante conhecimento e que frequenta o restaurante que esse cara vai, tem um carro que esse cara tem, é espetacular. Mas o errado é você querer ter o carro antes de ter o conhecimento. Exato. Então, querer vir de fora para dentro. Exato. Querer vir de fora para dentro. Exato. Hoje aí fica falso. Fica falso. E hoje assim, eu tenho um carro bom. Eu pago uma escola cara para minha filha e eu não comento isso com os meus clientes. Entendeu? Eu vou falar, o cliente às vezes nem tá nem preocupado. Não tá nem preocupado com o que o cliente quer o conhecimento. O conhecimento. Ele quer e a sentir segurança. Confiança, porque quando você vai... Eu já fui, né, como... A gente também é consumidor. Então, eu já fui comprar um carro, por exemplo, que eu não senti confiança no cara. E, tipo assim, o cara até me atendeu numa loja bonita e tudo mais, mas não senti confiança. E já peguei uma pessoa mais simples que me passou confiança. Que era profissional. Exato. E aí eu acredito nisso. Vamos falar um pouquinho, né? A gente falou um pouquinho de futuro, de mercado imobiliário, como você viu o mercado imobiliário, principalmente para o ano que vem, mas falar um pouquinho de você. Qual que é eu sei que você é uma pessoa inquieta, né? Eu sei que você é uma pessoa que gosta de estar sempre explorando coisas novas. Sim. E o que você tem de grande objetivo aí para os próximos anos? Sim. E já aproveitando, assim, quando, né? Acho que vai conectar uma pergunta com a outra, e como você se vê nos próximos anos, daqui a 5 anos, por exemplo? Posso fazer uma pergunta para você? Pode. Quando você começou, só antes de eu responder, você tinha o objetivo de ser dono de imobiliária? Não. Você tinha algum objetivo específico? Eu tinha um objetivo de... Eu sabia onde eu queria estar. Eu não sabia como eu faria para chegar lá. O caminho ele foi se desenhando. A imobiliária hoje é um meio para me chegar onde eu quero chegar. Ter a vida que você quer ter. Exato. Ter a vida você sabia qual era a vida que você queria ter. Exato, eu sabia qual era a vida. Você já visualizava aquilo. Eu tô com 34 anos, eu com 20 anos eu me via com 45. E hoje já tô me vendo com 60. E aí a imobiliária foi um meio para chegar, né? É um meio, né? Vai ser um meio para chegar onde eu quero estar. Você tinha um dinheiro que você queria ganhar no sentido assim, por mês? Você tinha um valor que hoje você fala, nossa, se eu ganho só isso? Graças a Deus já passei. Já passou, né? Já passou. Já passei. Você lembra do valor assim que você queria, não precisa falar do valor, mas assim que você queria ganhar por mês? Falar, nossa, com 30 anos eu quero estar ganhando... O salário é 25 mil. 25 mil? Você tinha isso na sua cabeça? Eu atendia muito cliente que ganhava esse salário e quando eu atendia, eu falava, caraca, o cara ganha muito bem. 25 mil. Lógico que 25 mil na época era muito dinheiro, né? Sim. E aí eu lembro que uma vez eu atendi um funcionário público. O cara tinha um cara meio louco igual você. E louco no sentido de... O cara largou o emprego e para estudar para um outro concurso. Ele era concursado, ele ganhava tipo 10 mil reais. E aí ele largou aquele emprego
e foi estudar, ficou um ano em casa, foi estudar para um concurso para ganhar 27. E ele passou. Eu tinha acabado de atender ele, me contou a história, falei, nossa, o cara é muito louco. E aí eu levei aquele para casa, o cara tinha acho que 24, 25 anos. Eu falei, caraca. Que legal. O cara ganha super bem. Aí eu botei aquilo como teto. Legal. Eu tinha a meta de 10 mil até os 30. Já passou faz tempo, hein? Mas para você ver como as coisas são de acordo com a realidade que a gente tá vivendo, né? Eu ficava assim, até 30... Era uma realidade tão distante que eu falava assim, eu lembro disso, muito louco. Com 30 anos eu quero estar ganhando 10 mil reais, que eu vou estar resolvido na minha vida. Né? Talvez tivesse, né? Talvez 10 mil reais. Mas talvez assim, tivesse. os objetivos, eles vão mudando. Vão mudando. Então, quando você me pergunta assim, o grande objetivo, eu nunca desenho um grande, eu visualizo onde eu quero viver. Eu visualizo o meu apartamento. Eu tenho muito um sonho com apartamento. Mas o meu maior sonho é mudar a vida da minha mãe. Eu tenho muito esse sonho, eu conversei com ela recentemente, eu nunca tinha contado isso pra ela. Porque eu fico com medo de contar pra ela e criar expectativa. E tenho medo de frustrar. Eu falo, já pensou se eu não consigo? Só que eu comentei com ela, falei, mãe, porque minha mãe é sozinha, né? O marido da minha mãe já morreu, o meu padrasto, há pouco tempo. Então, eu quero trazer minha mãe pra perto de mim e eu vou me considerar um cara rico quando eu tiver a condição de comprar uma casa pra minha mãe ou de alugar uma casa pra minha mãe. Quando chegar esse objetivo, você vai traçar um outro. Vou traçar um outro. E assim vai. Você vai Exato. traçando objetivos. Então, o meu objetivo hoje é esse, é ter condição. Mesmo que minha mãe não queira, eu vou falar, mãe, se você quiser, tem uma casa aqui pra você morar do meu lado, ou perto de mim, ou perto de algum lugar que você precisa estar. Aí eu vou falar, puta, o Vini tá rico. O Vini ficou rico com o mercado imobiliário, porque não é sobre mim, entendeu? Não é sobre mim. É sobre transbordar, né? A gente falou sobre isso. Né? Sobre transbordar. Hoje eu converso, é interessante, é um insight, viu? Muita gente que não tem grana tem repulsa de estar perto de pessoa que tem muito dinheiro. E às vezes fala assim, nossa, não consigo nem conversar, porque ele é sem noção. Eu, recentemente, estava conversando com um menino que ele é filho do dono de uma construtora. E a forma que ele falava assim, cara, eu estava estudando fora do país. Eu estava estudando na melhor faculdade da Califórnia. Eu tenho contato com os filhos do dono da Gol, da TAM. Eu via ele falando aquilo, eu só pensava o quê? Cara, um dia minha filha pode falar um negócio desse, né? Então não é mais sobre onde eu quero chegar, é sobre onde eu quero proporcionar que a minha família chegue. Entendeu? Eu te admiro muito por isso, porque você conseguiu proporcionar para sua família uma estrutura. Entendeu? E isso é riqueza, no final das contas, né? É sobre... Porque você já conquistou suas coisas. Tipo assim, beleza, você quer ficar mais rico, mas o que você já tem hoje, você já vive super bem. E tudo né? isso, né? Eu falo que você ter conquistas e você não ter com quem compartilhar é triste. É triste. Eu já passei por isso, inclusive. E é muito triste. É triste que não vale nada, né? Não vale nada. Não adianta nada. Eu já me peguei já com R$1 milhão na conta. Nossa. E sério, tipo assim, eu saí do... Acho que eu nunca compartilhei isso com ninguém. E eu saí de um plantão, por exemplo, e falar, caraca, tipo, eu queria ir num restaurante, mas não tinha com... Não tem tipo assim, se você chamar qualquer pessoa, a pessoa vai não sei, mas não tinha uma pessoa que você queria de fato levar, entendeu? E aí hoje eu tenho, né? Meus pais, hoje é o que você falou, né? Hoje meus pais, eu via meus pais a primeira vez que eu vim pra cá, eu demorei 3 anos pra ver meus pais. Hoje eu vejo meus pais a cada 3 meses, 4 meses, né? Então, hoje a gente tá conseguindo conquistar dinheiro, mas também, né, transbordar para pessoas. Ontem eu tava vindo na moto assim, aí eu falei, não vou colocar nenhum podcast pra ouvir não, porque eu ouço muito podcast na moto. Aí eu tava vindo na moto, já até passando do tempo. E aí eu falei assim, quer saber, eu vou vender meu apartamento e vou pra Copa do Mundo, vou levar minha filha. Uma loucura. Começa a passar umas loucuras na cabeça. Não, calma. Eu sempre passo essas loucuras. Vou vender tudo, mano. E vou pra Copa do Mundo, velho. Imagina você levar sua filha pra assistir uma Copa do Mundo, sua mulher e todo mundo. Mas lógico, né? Eu não faço loucura. Não adianta nada. Depois você volta. Tem que ser com um grau de responsabilidade. Porque depois você volta e não tem mais nada, né? Aí... Mas assim, é mais ou menos isso que eu quero. É ter essa liberdade. Legal. E fala de um legado, né? Acho que não só na Montreal, né? Eu queria que você falasse de um legado que você quer deixar, assim. Sim. Que o Vinícius quer deixar dentro da Montreal e acho que pro mercado, né? Sim. Eu nunca pensei sobre isso, mas eu quero muito mostrar que é possível, entendeu? Eu venho de um lugar, eu tenho muitos amigos que eu amo muito e eu quero que eles acreditem que é possível eles saírem e mudarem a realidade deles. Eu quero mostrar que isso é possível, sabe? Eu quero mostrar que é possível vender 50 milhões de reais num ano, que é um número que eu tenho muito na minha cabeça. Sabe? Até então a imobiliária tinha vendido 20 milhões, o corretor que mais tinha vendido na imobiliária. Era o recorde, a gente era o recorde e era um número muito impossível de chegar, muito difícil. A gente bateu isso em setembro.
né, em agosto. A gente bateu isso em agosto, faltando 4, 5 meses para acabar o ano. Então eu quero mostrar que é possível fazer mais através da sua atitude, da tua realidade, do que você tem, entendeu? Esse legado que eu quero dizer. Puta, o Vini consegue. Quebrar recordes, né? Que através de você quebrando recordes, acaba que você impacta, influencia pessoas a Acreditarem. quebrar também, né? E as pessoas vão, quando você puxa essa régua pra cima, assim, puta, a régua não é essa aqui, cara, a régua é essa. E as pessoas alcançam essa régua aqui. É isso. Estamos caminhando aí pro final do nosso bate-papo. Tá legal, né? Ficaríamos aqui, demais. Acho que mais umas 2 horas batendo papo, tem bastante história. Mas assim, estamos chegando no final. Queria que você deixasse, né, uma mensagem aí para corretores que pretendem entrar no mercado, para clientes, seus clientes, né? Queria que você deixasse uma mensagem ali para corretores, eu vou falar uma coisa que eu li hoje num livro que eu comecei a ler hoje, um livro chamado Em Busca do Sentido da Vida, de um cara chamado Viktor Frankl. Eu sempre tive vontade de ler esse livro. Ele é um cara que ele é um psicanalista judeu, que ele foi prisioneiro num campo de concentração nazista. E ele escreveu um livro lá, realmente Em Busca do Sentido da Vida, porque lá nesse campo de concentração era onde exatamente as pessoas perdiam todo o sentido da vida. Os pais dele morreram, a mãe e a esposa dele morreram num campo de concentração e ele se viu sozinho ali a caminho da morte. E o pagamento que eles recebiam sobre o trabalho que eles faziam eram cigarros. E eles pegavam esses cigarros e eles trocavam por comida. E os caras que perdiam toda a esperança de sobreviver, eles fumavam os últimos cigarros, em vez de trocar por comida. Então você sabia que aquele cara ia morrer logo, porque ele tinha perdido todo o sentido. E aí ele escreveu um negócio que ele falou o seguinte: quando eu escrevi esse livro, eu escrevi em 19 dias esse livro, eu queria publicar ele de forma anônima. E me convenceram no final que não era bom, porque poderia cair até em descrédito, as pessoas poderiam achar que era mentira se eu não falasse quem eu era, que eu era um médico e tudo mais. E ele falou assim: isso aqui virou um best-seller, virou um sucesso e eu fiquei famoso por causa desse livro e ganhei muito dinheiro. Então, assim, para os corretores, não busquem o sucesso no sentido de... Tem muito corretor que entra no mercado e fala assim: eu tinha essa mentalidade, eu quero ser referência. Eu quero ser referência para os outros corretores. Eu quero andar de Porsche e os outros corretores verem que eu estou andando de Porsche. Não busca isso, cara, porque isso é uma consequência. É uma consequência. Então, o sucesso é uma consequência de algo muito maior, é do que você se tornou, entendeu? E eu estou muito longe de alcançar isso, na minha visão, e porque eu não busco isso. Eu busco atender o meu cliente, vender e ganhar o meu dinheiro. É isso. E aí eu vou fazendo coisas para alcançar isso. Cada dia fazer isso melhor, né? É isso. E aí eu crio um Instagram, aí eu começo a postar melhor, uma imagem melhor para o meu cliente, eu começo a ter acesso a novos imóveis. Aprender a selecionar imóveis melhor. Ter os feelings. E isso, consequentemente, vai me diferenciando dos outros corretores. Então, busque isso, busque ser melhor para o seu cliente e para fazer um trabalho melhor e para atrair outros clientes. Quando eu fiz o Instagram, não foi pensando em ficar famoso, foi pensando em atrair outras pessoas que eu não estava atraindo aqui. É uma forma de você se conectar com seus clientes e com parceiros, né, corretores. É isso. Então, o recado que eu disse é isso para os corretores, para os clientes. É mais um trabalho de... Uma mensagem de, assim... O mercado imobiliário, principalmente para as pessoas que falam assim: eu não tenho pressa de comprar. Quando você não tem pressa de comprar um imóvel, você tem 2 problemas. O primeiro você deixa oportunidades passar, porque às vezes um imóvel está super barato e você acha que vai encontrar uma coisa melhor e você não compra aquele e passa. E o outro risco são 2 riscos: fazer um bom negócio. Você pode não ter pressa de fazer um bom negócio também, ou não fazer um bom negócio. Então, assim, esteja muito atento, confie no corretor, confie no teu feeling em relação ao imóvel que você está vendo. E quando você enxergar que aquilo de fato é uma oportunidade, compra. Compra porque não se arrepende. Não se arrepende, porque se deixar passar, normalmente só passa uma vez uma oportunidade no mercado imobiliário. E é isso. Obrigado. É isso. Qual que é a minha parte agora? Chamada para os próximos episódios. Deixa eu agradecer. Vinícius, obrigado. Cara, imagina, eu que agradeço. Ficaria aqui umas 2 horas. Ficaria. Com certeza. Tivesse um vinho aqui, um café. Tivesse um café de menta aqui agora, hein? Bom, vamos caminhar para os próximos episódios, né? Teremos outros convidados. Traremos aqui pessoas que têm muito para agregar, não só para cliente, para corretor, para a gente, né, que está aqui, né, entrevistando, batendo papo. Vinícius, travou. E é isso. É isso.
Você que, né, queria deixar um recado para quem está pensando em ser corretor. A gente está no momento aí já pensando em 2026, né? E estamos contratando. E assim como a história do Vinícius foi mudada, né? A Montreal contribuiu para essa mudança de vida dele ali. E a gente tem muito a contribuir para você que está pensando em vir para Montreal, vir para o mercado imobiliário. A gente abriu vaga, você tem interesse, pode chamar ali no nosso Instagram, manda um direct ali que a gente vai entrar em contato contigo. Só é importante entender que não é fácil, mas o resultado vale a pena. É isso. Mais alguma coisa? Acho que é isso, não muito ficou bom. tão bom, mas vai melhorar. Ficou ótimo, ficou ótimo. Mas acho que foi bem natural. Foi bom, hein? Gostei natural. também, gostei. É gostoso fazer.